Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo aqui que eu estou postando, dessa vez para falar de um assunto ainda mais clássico do que o que eu falei na semana passada, né? A respeito de eletromagnetismo, e vamos tratar agora de mecânica, mais especificamente de rotações de corpos rígidos em mecânica. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, dê um gostei para ajudar o vídeo, e comente se você achar necessário. Caso você não me siga no Instagram, na semana passada eu postei alguns stories, né, mostrando um pouquinho sobre a dinâmica de rotação de alguns tipos de sistema, especificamente de um peão. A ideia dos vídeos, né, que eu vou colocar aqui é, primeiro eu coloquei um peão tentando equilibrar ele no meu dedo e soltei ele sem o peão estar rodando. E aí aconteceu o óbvio que foi o peão tombou. Depois eu peguei o peão, dei uma certa quantidade de rotação para ele, botei no meu dedo e o que a gente observa é isso que está passando no vídeo. O peão ele não caiu de cara, ele ficou fazendo esse movimento de precessão, mas mais especificamente ele não caiu de cara. Ele ficou mais tempo no meu dedo equilibrado até depois de um certo tempo, né, ele de fato chegar a cair. Meu objetivo com esse vídeo é tanto explicar por que nesse caso o peão não caiu direto, né, e por que ele fica fazendo esse movimento de precessão ao longo do eixo vertical, e também porque ao longo da nossa vida como estudantes nós não vemos muito bem movimentos de rotação. Quando a gente está no colégio a gente só vê movimentos de translação, né, que é usado pela segunda lei de Newton basicamente, e na faculdade quando a gente vê rotação, dependendo do curso que você faz, você não vê rotação com toda a profundidade e com todo o esplendor que a física permite que você explore esse assunto. E apesar de ser mecânica clássica, né, uma mecânica descrita há muitos anos, rotações envolvem muitas coisas que não são intuitivas. E eu pretendo comentar um pouquinho disso, principalmente no que diz respeito à estabilidade. Falando em estabilidade, nesses dois vídeos que eu coloquei, um rodando o peão e o outro não rodando o peão, é muito comum a gente ouvir a máxima de rotação estabiliza corpos, né? E esse caso do peão, que normalmente é atribuído o nome dele também de giroscópio, né? Esse tipo de peão que só gira o eixo central, normalmente ele é chamado de giroscópio, né? Esse efeito de o fato dele estar girando, ele não cair de cara, normalmente é justificado por essa frase de que rotações estabilizam corpos. E o meu objetivo aqui é depois, inclusive, colocar um contra-exemplo de que não necessariamente rotações estabilizam corpos. Rotações são movimentos muito mais complexos do que a gente tende a achar que são. Bom, como rotação é um tipo de movimento, ele deve ser tratado tal e qual são os procedimentos que a mecânica coloca. Então como é que eu vou fazer? Normalmente, como a gente está acostumado a falar de translação, porque lei de Newton a gente vê no colégio, eu vou falar mais ou menos como é que é a ideia básica de como é que a gente tenta descrever corpos em movimento de translação, pelas leis de Newton, para depois dar uma ideia de como é que a gente faz para fazer por rotação, como é que a gente descreve corpos que giram, né? Porque a construção é semelhante. Não significa que os resultados vão ser iguais, mas a construção é igual. Então a primeira coisa de tudo é, eu tenho um corpo que ele tem um certo estado de movimento que imagina que seja parado. Se eu quero saber como é que vai ser a trajetória dele no espaço, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, ele não vai sair dali, ele não vai fazer nada de diferente se eu não der um chega para lá nele. Então a ideia é, para eu saber a trajetória de um corpo, eu preciso saber qual é a grandeza física que varia esse estado de movimento de translação de um corpo. Essa grandeza a gente dá o nome de força. Força é, por definição, a grandeza física que muda o estado de movimento de translação de um corpo. Portanto, se você aplica uma força sobre um corpo, ele vai transladar no espaço. De forma análoga, como rotação é um tipo de movimento, eu tenho a mesma construção. Ou seja, se eu tenho um certo corpo que está ali paradão, ele não vai começar a rodar do nada. Ele só vai rodar se eu mudar o estado dele de movimento, só que dessa vez vai ser o estado de movimento de rotação. Mesmo que você esteja no ensino médio e por conta disso não aprendeu o movimento de rotação, você sabe qual é a grandeza, você já estudou a grandeza que modifica o estado de movimento de rotação de um corpo. Essa grandeza é o que a gente chama de torque. Normalmente no colégio a gente vê torque só em situações de equilíbrio, porque dinâmica de corpos e rotação não é tão simples como eu vou mostrar. Mas enfim, a ideia é, se você aplica um torque sobre o sistema vai começar a rodar. Então o torque é a grandeza que varia o estado de rotação de um corpo. O que nós não podemos deixar de ressaltar é que torque tem uma certa relação com força. Torque e força não são a mesma coisa. Uma força pode gerar torque ou não. E pode existir torque mesmo não existindo força resultante. Dado que a gente sabe que força é a quantidade que varia o estado de translação de um corpo, e torque é a grandeza que varia o estado de rotação de um corpo, o passo natural e seguinte que a gente faz na mecânica é
como as forças modificam esse estado de translação do corpo. Quem dita isso é a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. A segunda lei de Newton é uma expressão muito simples, tanto que a gente chega a aprender ela no colégio. Um ponto importante da segunda lei de Newton, que vale um cuidado maior, é que o fato de ter a massa ali dentro te diz o quê? Te diz que, dado que você está tentando variar o estado de movimento de um corpo, a massa dele vai servir como uma espécie de inércia. O fato da massa existir significa que o corpo vai ter uma certa resistência a sofrer uma certa aceleração. E o fato de só existir a massa significa que, para você transladar um corpo, a única grandeza que vai dificultar você fazer esse movimento de translação é a massa do sistema. Quando você parte para a rotação, o que você espera é obter alguma equação que relacione o torque aplicado em algum sistema com como ele vai variar essa quantidade de rotação. E baseado, inspirado na segunda lei de Newton, a gente também espera que vai ter alguma grandeza ali que vai estar associada à inércia ao corpo à rotação, certo? Ou seja, a resistência que o corpo oferece quando você vai tentar rodar ele. Afinal de contas, a tendência dos corpos é permanecer nos estados de movimento que eles já estavam. Assim como a inércia à translação tem um nome, que é massa, a inércia à rotação ela tem um nome específico que é momento de inércia. Toda vez que eu vou girar algum corpo, ele gira em relação a algum eixo. Então, por exemplo, quando eu pego um livro qualquer e faço ele fazer esse movimento, ele está girando em torno de um eixo. Qual eixo? Esse eixo daqui que passa pelo centro do livro. Tem duas coisas que dificultam um corpo rodar. O vídeo deu erro exatamente nessa parte, mas continuando, existem duas grandezas que dificultam o corpo a rodar, que fornecem uma inércia a mais para ele. Uma dessas grandezas é a massa, o que era de se esperar, quanto maior for a massa do corpo, mais difícil é fazer ele girar. E além disso, o quão longe a massa está do eixo de rotação. Afinal de contas, é muito mais fácil rodar corpos que são concentrados próximos do eixo de rotação do que corpos em que a massa é muito distribuída. Porém, isso por si só já gera uma enorme dificuldade. Por quê? Quando eu vou pegar um livro, eu posso fazer ele girar assim, em torno desse eixo, mas eu também posso fazer ele girar assim, em torno desse eixo. Qual que é a diferença substancial dos dois? A diferença é que se eu faço girar em torno desse eixo, a massa do livro está toda muito mais perto desse eixo. Se eu faço girar em torno desse eixo, a massa está muito mais distante. Isso significa que a inércia à rotação de um corpo depende de em relação a qual eixo esse corpo vai rodar. Só que existem infinitos eixos que você pode fazer com que o corpo gire, e por conta disso existem infinitas formas de você quantificar essa inércia. Cada eixo que você fizer um movimento de rotação vai ter uma inércia diferente. Isso por si só já dificulta o movimento. Porém, existe uma propriedade na mecânica que diz o seguinte: qualquer corpo que você quiser colocar para rodar, existem 3 eixos que você pode colocar ele para rodar e que o movimento em torno deles vai ser bem mais lisinho. Vão ser os 3 eixos que você consegue girar com mais facilidade. Quando o corpo é muito simétrico, como é o caso de um livro, os eixos eles são os óbvios, que seria, no caso, girar em torno desse eixo e desse eixo daqui. A esses 3 eixos que o corpo gira mais naturalmente, a gente chama de eixos principais de inércia. E existe uma outra questão em mecânica que te diz que, se você sabe qual é a dificuldade para girar em torno desses 3 eixos, você consegue saber qual que é a dificuldade para girar em qualquer outro eixo. Com esses 2 fatores que ajudam, que é a existência desses 3 eixos principais e o fato de que saber a inércia de rotação em relação a eles determina a inércia em rotação a qualquer eixo, faz com que você chegue nas equações que a gente chama de equações de Euler de rotação, que são essas equações. Quando você vai estudar a rotação e você se depara com essas equações, e com a complexidade que elas são, a primeira coisa que você pensa é: se Deus existe, ele não teve nenhum amor à nossa paciência de tentar descrever o universo. Resolver ela para um corpo qualquer é muito difícil. Por conta disso, a gente resolve elas apenas para casos muito simétricos, como é o caso de um livro, como é o caso de uma esfera e como também é o caso de um peão, que é muito simétrico. Um trem que eu esqueci de falar e que eu não posso deixar passar batido é que quando a gente pega a segunda lei de Newton e se pergunta qual vai ser o movimento do corpo quando não tiver força resultante atuando sobre ele, o que a gente chega é que a aceleração é igual a 0 e, por consequência, o corpo vai descrever um movimento retilíneo uniforme. Quando você faz a pergunta como vai ser a rotação de um corpo se não existir torque externo sobre ele, as equações não ficam simples. As equações ficam desse jeito que está aí na tela e fica muito difícil resolver elas.
O principal motivo para a equação ficar difícil de resolver, mesmo sem torque atuando sobre o corpo, é que a rotação em uma direção influencia nas rotações das outras direções. Não é igual à segunda lei de Newton, que na ausência de força externa, a aceleração em uma direção independe das acelerações nas outras direções. Não, o movimento na rotação é todo acoplado. Por conta disso, o movimento de rotação vai ser todo doido, ele não vai ser bonitinho, igual é o movimento retilíneo uniforme para a translação. Nesse sentido, se a gente tivesse uma primeira lei de Newton para a rotação, seria primeira lei de Newton para a translação. Na ausência de forças, corpos tendem a realizar um movimento retilíneo uniforme. Primeira lei para a rotação, na ausência de torques, o movimento é loucaço. Antes de falar a respeito de por que o peão faz aquele movimento, eu quero discutir o seguinte: rotação de fato estabiliza os corpos? E a resposta para isso é não. E eu vou dar um exemplo até com esse livro. Dado que existem 3 eixos principais, esse e esse para rotação, eu vou colocar em sequência 3 vídeos que eu fiz, que é basicamente eu jogando esses livros para poder rodar no ar em torno desses eixos. Tem 2 eixos que o movimento é estável, que quando eu coloco ele para girar em torno desses 2 eixos, o movimento tende a permanecer em torno desses 2 eixos, mostrando que, nesse sentido, sim, rotação estabilizaria o corpo. Mas dá uma analisada no terceiro movimento de rotação, que eu coloquei o livro para poder girar em torno desse eixo daqui. Quando eu coloco ele para girar, percebe que ele vai fazer um movimento todo doido. Por quê? Porque quando eu coloquei ele para girar aí, qualquer coisinha que tenta tirar ele desse movimento vai fazer com que ele saia totalmente do movimento e faça esse movimento todo doido. Isso significa que para esse eixo, você falar que a rotação estabiliza é totalmente errado. Nesse caso, em torno desse eixo, a rotação ela é totalmente instável. O fato de que existem alguns eixos que se você colocar para girar o movimento é estável, tem outros que se você colocar o movimento é instável, isso é consequência de que aquelas equações de Euler que eu coloquei, elas são acopladas. Na rotação, se você roda em um certo sentido, essa rotação ela influencia na rotação dos outros sentidos. Por isso que rotação é tão difícil. Em alguns casos, como é o caso do livro e como é o caso do peão, fica mais fácil de trabalhar. Mas ser mais fácil de trabalhar não significa que é fácil de resolver essas equações. Por isso que a gente não vê elas no colégio. É inviável a gente ver essas coisas no colégio. Então, no caso de rotação, elas podem gerar uma estabilidade no sistema, como é o caso dos livros e como é o caso do peão, que eu vou tratar agora, mas elas também podem causar instabilidade. Tudo depende do eixo que você gira. No caso do peão, o peão é muito estável. Um jeito fácil de ver isso é que se eu giro ele e dou umas tremidas no dedo, o peão continua no meu dedo. Ou seja, no caso do peão, o movimento de rotação ele estabiliza muito o corpo. Mas aí agora vem a questão principal do vídeo do Instagram que eu coloquei. Por que ele não cai direto e por que ele fica fazendo aquele movimento? O peão, quando ele está numa posição que ele está caindo e ele está girando, percebam o seguinte: existe uma força gravitacional que puxa ele para baixo. Essa força gostaria de fazer com que ele caísse. Porém, essa força ela gera um torque. E o que o torque faz? O torque varia a quantidade de rotação de um corpo. Então percebam que a força gravitacional, aí ela está querendo fazer 2 coisas. Ela está querendo fazer com que o corpo seja puxado para baixo, que é natural, mas ela também está querendo modificar a rotação do corpo. Então a ideia é que a força gravitacional está tendo 2 papéis. Quando o corpo não gira, a força gravitacional só puxa ele para baixo, o corpo cai direto. Porém, quando ele gira, parte da força gravitacional ela atua na modificação da rotação. Por isso que ele demora a cair, porque a força gravitacional não está totalmente dedicada a puxar ele para baixo. Agora, como é que o torque gerado pela força gravitacional varia esse cara de forma a ele fazer esse movimento? Eu vou colocar 2 imagens congeladas, uma do peão tombado, igual do vídeo, uma imagem congelada do vídeo, e a outra da visão aérea. Da mesma forma que a quantidade de movimento de translação tem uma direção, que é a direção da velocidade, a quantidade de movimento de rotação também tem uma direção. E para poder determinar a direção da quantidade de movimento angular, o que a gente usa é uma regrinha que a gente chama de regra da mão direita, que é se o peão ou qualquer coisa que gira nesse sentido, né, no sentido dos meus dedos, o dedão, o meu polegar, vai estar apontando, né, para a direção da quantidade de movimento angular. No caso desse peão, a quantidade de movimento angular ela vai estar nessa direção. Quando você quantifica o torque que a força gravitacional gera, você vai ver que o torque é perpendicular à quantidade de movimento. Agora olha só que interessante, eu tenho a grandeza que modifica a quantidade de movimento perpendicular à quantidade de movimento. Se a gente vai para a translação, isso é um exemplo que a gente conhece, que é o caso de movimento circular. O que é o movimento circular? Quando você tem a velocidade para uma direção e a força perpendicular a ela, porque essa força vira força centrípeta. Quem está fazendo o papel da velocidade nesse caso de rotação? O momento angular. Por consequência, um corpo em rotação que tem o torque perpendicular
a sua quantidade de momento angular, também vai descrever um movimento circular. Qual que é esse movimento circular? É o movimento de precessão, que faz com que o peão fique com aquele movimento. Isso é um análogo à força centrípeta no caso de rotação. Seria um torque centrípeto, não é um termo correto, mas seria um análogo. Ou seja, parte da força gravitacional, que é mudar a quantidade de rotação do corpo, fazendo ele ficar dando esses giros, e uma outra parcela dela puxa o corpo para baixo. Como a ação da força é dividida nessas duas situações, né, você tem o corpo que demora mais tempo para poder cair. Bom, era isso que eu queria falar, espero que você tenha gostado, espero que não tenha ficado maçante o vídeo. Né? Se você gostou, dê um gostei no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, comente suas impressões sobre ele e compartilhe com seus amiguinhos. No mais, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.